Quer ser feliz? Então seja manso de espírito. É isso mesmo. Essa é uma daquelas palavras vida de Jesus, né? É palavra vida porque tudo que Jesus fala, tudo que ele foi, se transforma em vida se a gente praticar, né? Não se a gente souber, mas se a gente souber e praticar, se transforma em vida. Por isso que João vai dizer que ele é o Logos, né? Ele é a palavra que se transformou em vida. E por isso que agora ele é a nossa referência em Deus, ele é o Filho de Deus, né? Então tudo que ele fala, tudo que ele foi e tudo que ele é, né? Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente precisa ser, se a gente quer ser feliz, né? Esse é o parâmetro de felicidade para Jesus. Então esse é o vídeo 7 no estudo do livro de Mateus. A gente está em Mateus 5, versículo 5. Mateus 5:5, né? Que ele fala: bem-aventurados ou felizes, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E que mansidão é essa? Jesus foi o nosso maior exemplo de mansidão. Paulo também foi um homem muito manso, né? Mas Jesus, ele mesmo, né, fala de si, dizendo: olha, olhem para mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter paz, né? Vocês vão ter alívio para as vossas vidas, né? Então a mansidão, ela é uma ética, ela faz parte de uma ética, e por fazer parte de uma ética, ela é algo que você pode e precisa buscar, né? A gente não nasce manso, não com essa mansidão aqui que Jesus está falando, né? É claro que essa mansidão a que Jesus se refere não é aquela mansidão que às vezes você olha para a pessoa e a pessoa aceita tudo, a pessoa não tem coragem de fazer algumas reações. Não estou dizendo isso, né? Essa mansidão de Jesus é o contrário. É aquela pessoa que, em podendo fazer tudo acontecer ao inverso, escolhe não reagir. Porque essa mansidão que Jesus está falando, né, é o poder de ter autocontrole, é você se autocontrolar. Por isso que o manso, em última análise, ele é uma pessoa poderosa. Não é aquela pessoa que a gente normalmente pensa, que fica calada, que tolera tudo, porque não tem coragem, não tem vontade, não tem poder nem para falar. Não estou falando desse manso. Esse às vezes ele nem é tão manso, ele é apático. Mas numa linguagem culturalmente falando, as pessoas encaram isso como um viés da mansidão. Mas o viés da mansidão que Jesus aqui nos alerta, que a gente precisa buscar, precisa crescer, precisa ter essa conduta como ética no nosso ser, é aquela mansidão, é aquele estado de espírito, porque é um estado de espírito, né? Paulo vai dizer que lá em Gálatas 5, 33, se eu não me engano, ele vai dizer que mansidão é um fruto do Espírito, então é algo que você adquire, é algo que você cresce nele, né? É algo que vai fazendo parte do seu ethos, da sua ética e, portanto, do seu caráter, tá? É essa capacidade de você, dentro de um aspecto carnal, que Paulo vai dizer, né? Aquela sua vontade de romper, de falar, de ir lá e dar uma porrada na cara da pessoa, xingar e etc. E você entende, você discerne que essa não é a melhor forma de agir. E aí o que você faz? Você se controla. Você fala: não, se eu fazer isso aqui, se eu fizer isso aqui, não vai ser legal. Vou ter uma postura equivocada, vou agredir, né? Então a mansidão, como todos os outros aspectos éticos que Jesus fala, é um ato de amor. Não com o outro primeiro, mas primeiro com você, em controlar as suas pulsões. Por isso que ele é um fruto do Espírito, porque ele nasce do momento que você decide alimentar o seu espírito, do momento que, em aprendendo nessa jornada de crescimento, você vai aprendendo a ler o ambiente, a discernir a você mesmo primeiro. Você vai discernir: hoje eu estou assim. Hoje eu não tô nada mansa, hoje eu tô mais tranquila. E você, cada dia, você vai dando um passo
à frente desse aspecto da mansidão, né? E a mansidão, ela nasce, né? Ela vai se concretizando na gente a partir do momento que a gente vai aprendendo com o Evangelho a discernir tudo que passa à nossa volta, a discernir o nosso próprio coração, né? Porque antes de tudo, o ser manso não é aquele que deixa de agir, mas aquele que sabe agir na hora certa. É interessante quando você olha para Jesus, que tem momentos que Jesus vai falar, não é chegada a minha hora. Ele viu que naquele momento, conquanto ele pudesse fazer algumas coisas, aos olhares de todos, inclusive, ele fala, não é chegada a hora. Ali, quando ele está para ser preso, aliás, quando ele foi preso, que Pedro irrompe e corta a orelha do soldado Malcolm, e Jesus vai falar, Pedro, não é assim, não, agora não é hora disso, agora não é hora desses rompantes, aqui esse passo precisa ser dado com outras características, com outros comportamentos e não sendo violento. Né? Porque Jesus não tinha atos violentos. A violência, ela não nasce, nenhuma forma de violência nasce de atos de amor. Então, ser manso para Jesus é uma característica ética que precisa ser buscada, precisa ser aperfeiçoada, precisa ser aprofundada como todas as demais. E aí você se pergunta, por que quem é manso herda a terra? Né? E aqui quando ele fala que os mansos herdarão a terra, né? Ele não está garantindo para a gente aqui que terra é um pedaço de 1 metro quadrado que você vai buscar. Pelo amor, eu já expliquei isso aqui, né? Quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que interpretar não de uma forma literalista, ao pé disse terra, então é 1 metro quadrado. Não, terra aqui, quando você joga dentro de um contexto maior, que é o contexto dos evangelhos, né? Jesus mesmo vai falar, olha, o meu reino não é daqui. E os judeus mataram Jesus, inclusive, porque não entenderam que o reino dele era um reino que interno. Então eu vou herdando, eu sou co-herdeira, Paulo vai dizer, né? Eu sou co-herdeira, eu sou embaixadora do reino de Deus aqui. Para eu ser essa embaixadora, eu tenho que carregar ele dentro de mim. Então a terra que Jesus se refere, que eu vou herdar, tudo o que o reino dele estabelece. O que o reino dele estabelece? Estabelece uma nova identidade, uma nova pessoa, um novo caráter. Né? Como Paulo vai dizer, isso que o homem velho para trás ficou. Né? O homem interior, ele vai se modificando até tornar dia perfeito, ou outras traduções vão dizer até tornar luz perfeita, né? Provérbios vai nos dizer. Então, essa terra que eu passo a herdar, não é a minha casa física, não é esse templo aqui, mas o que eu passo a herdar é um novo templo interior, com uma nova gama de valores, com uma nova identidade. Né? E por que isso acontece com o manso? Porque o manso, ele vai adquirindo sabedoria e vai discernindo o tempo e o modo de todas as coisas. E ele vai aprendendo paciência, ele vai aprendendo longanimidade, ele vai aprendendo perdão. E assim como todos os outros frutos do Espírito, né, que Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, aquilo vai fazendo terra plana dentro dele, aquilo vai fazendo moradia, né? E aquele que atropelava as situações, que atropela, né? Aquela pessoa que não tem esse controle dentro de si, a vida vai se tornando uma bola de neve, né? E cada dia, né, um abismo vai chamando outro abismo e você não entende por quê. Você se atropela com palavras, você se atropela com pensamentos, você se atropela em atos. Então, para Jesus, o espírito manso é um espírito quieto, no sentido de buscar discernimentos espirituais, de interpretar o que está à sua volta, de tomar atitudes enérgicas, pontuais, assertivas nos momentos apropriados. É você passar a ser dono de tudo que você é como pessoa.
de ter uma consciência, sobretudo uma consciência, porque o lugar da mansidão se chama consciência. É lá, é no desenvolver dessa consciência, que eu vou adquirindo mansidão e que eu vou herdando e construindo esse templo dentro de mim. É um exercício, é diariamente, mas não se esqueça, o que você está construindo, ninguém está vendo. Mas o Pai está discernindo isso em você. Pense nisso.